Pois bem, quero falar sobre segurança pública. A gente está passando por um momento muito complicado, onde ministros supremos estão intervindo na segurança pública dos estados. Houve uma reunião com todos os governadores e o presidente da República, onde foi apresentado pelo ministro da Justiça, ministro Lewandowski, que foi ministro supremo, um pacote tentando formalizar um sistema único de segurança pública. Pois bem, algumas decisões foram colocadas a todos os governadores de forma pouco inteligível. Por quê? Não se conhece segurança pública melhor aquele que é o governador do seu estado. Não conhece melhor de segurança pública e os dados as polícias militares dos estados que compõem a nossa União. Quando se tem a intervenção, na tentativa, inclusive, de acabar com as polícias militares e ter a polícia, toda ela, comandada pelo governo federal. Isso é o caos, isso é a quebra do Pacto Federativo, que já foi intentado de outra maneira, mas dessa forma intenta a quebra do Pacto Federativo. Nesse momento, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, colocaram contrários a essa medida. Pois bem, muito se coloca hoje que as polícias militares têm um poder letal absurdo. Senhores, temos que parar para pensar um pouco. Quem tem hoje o poder de letalidade absurdo são os criminosos. Excessos são cometidos por todos os lugares e por todas as profissões. Pelos policiais militares, aqueles que trabalham em turnos enormes, trabalham 24 horas, trabalham sob escalas extremamente extenuantes. Ser policial militar no estado do Rio de Janeiro, ser policial militar na cidade do Rio de Janeiro, sabendo que existe uma grande quantidade de bandidos, grandes chefes de facções, inclusive por conta de uma medida tida pelo ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, quando da DPF 635, que disse o seguinte: para que vocês, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, queiram fazer incursões em comunidades, em favelas, aonde o crime está deflagrado, aonde não existe a colocação, a soberania do Estado foi perdido para facções criminosas, vocês tenham que fazer a mim um comunicado, um comunicado ao Ministério Público, para que vocês possam entrar e prender esses bandidos. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Os bandidos de todos os estados que são procurados, são caçados para serem presos, para cessar o crime, eles vieram todos para o Rio de Janeiro. As comunidades hoje do Rio de Janeiro, conflagradas pelo crime organizado, hoje elas são um resort de luxo, aonde todos trabalham em home office, aonde todos os bandidos hoje comandam as suas facções das comunidades do Rio de Janeiro, sem que possam ser incomodados. Isso vai se perpetuando e fazendo com que o crime organizado ele se organize cada vez mais. Faça, então, uma grande congregação de quê? De criminosos que vão se aliando e organizando cada vez mais o crime organizado. Cada vez mais forte, cada vez mais armado e mais bem armado. Não é qualquer coisa dizer que a quantidade de fuzis que hoje tem na mão dos bandidos é superior ao que as forças de segurança têm para fazer a nossa segurança. É muito triste ver a intervenção do ministro Barroso no governo do estado de São Paulo, dizendo como e quando as polícias do estado de São Paulo devem usar as câmeras corporais. Intervenção do judiciário numa questão
de Estado. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? É o presidente da República. Ele manda na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Ainda tem, sob o seu guarda-chuva do Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Sobre os governadores, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Penal. Agora, quando se quebra o Pacto Federativo, que é uma coisa que vem da Constituição de 1891, que trata de quem são os entes federados e quais atribuições se dá aos estados. Ninguém conhece melhor o seu estado do que o seu governador, o seu secretário de Segurança Pública, o seu Estado-Maior das forças policiais, militares e civis que estão sob o seu guarda-chuva. Passar isso para um burocrata, passar isso a um juiz que foi nomeado pelo presidente da República e se diz conhecedor maior de segurança pública do que aqueles que atuam efetivamente todos os dias, fazendo que você se sinta seguro? Você se sente seguro? Eu não. Com as decisões tomadas, decisões que estão sendo tomadas, decisões que estão se encaminhando a serem tomadas, decreto presidencial, decisões do Supremo. O decreto presidencial fala sobre o uso das armas. Como deve ser usado as armas? Todas as polícias, todas as forças armadas, elas têm treinamento por pessoas extremamente capacitadas, que uma das coisas básicas, aqueles que tiram serviços armados, são as regras de engajamento. É o uso progressivo da força. Mas e no Rio de Janeiro? Como exemplo, aquele policial que está numa das entradas da cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, que está passando ali tráfico de armas, tráfico de drogas, roubo de cargas, roubo de carros, roubo de motos, assaltos a transeuntes. Como é que está esse policial militar? Sobre um nível de estresse absurdo. E ainda assim, ele tem que se conter à não utilização dessa arma de fogo. As abordagens que são feitas por policiais são inúmeras. Acredito eu que mais de 50 mil são feitas diariamente no Rio de Janeiro. Acontece que um bandido é morto e a polícia se torna ruim. Agora, quantos bandidos mataram gente de bem? Quantos bandidos foram presos pelas nossas polícias civis e militares e são contidos pelos nossos policiais penais e nós não aplaudimos? Aqueles que tentam demonizar as polícias, aqueles que tentam demonizar o uso de armas pelo Estado, esses não são democratas. Esses são apenas aqueles da democracia trans. O que nós precisamos no Brasil é que bandido tenha medo de polícia, que bandido tenha medo da lei, que bandido tenha medo do judiciário. Eu não tenho medo do judiciário. Por quê? Não faço nada de errado. Eu não tenho medo da polícia. Eu não tenho medo de uma abordagem policial, seja ela pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar do Estado, aonde eu esteja andando. Por quê? Porque eu não sou criminoso. Agora, aquele que é criminoso está andando impune e sem medo. Por quê? A polícia, por um decreto presidencial, não pode usar armas. Se for preso, tem que ter câmera corporal. Na audiência de custódia, vai se dar a ele um palitozinho, porque pode estar sentindo frio, porque o gabinete do excelentíssimo juiz pode estar com o ar-condicionado muito gelado. E ainda, para matar seu frio, um cafezinho. Você se sente seguro? Você concorda comigo que nós deveríamos ter penas mais altas, penas mais severas, para que o bandido tenha medo de ser preso, ser processado, ser condenado e que fique efetivamente todos os anos a que foi condenado na cadeia? Mas a certeza da impunidade, a certeza da progressão de regime, a certeza das saidinhas, a certeza de poder
passar o Natal, o Réveillon, tranquilo em sua casa, quando eu não fico tranquilo, quando ele está na rua. Eu quero bandido preso. Eu quero bandido preso e com a mudança total do Código Penal, com aumento de penas, e as penas sejam mais severas e mais duras, para que bandido tenha medo da cadeia, tenha medo da polícia militar dos meus estados. Não quebrem o Pacto Federativo, doutos, excelentíssimos ministros do Supremo. Não quebrem o Pacto Federativo, senhor ministro da Justiça e senhor excelentíssimo presidente da República. Não façam isso. Os senhores estão jogando o Estado na mão de criminosos. Criminosos que têm suas penas anuladas e hoje estão aí, batendo palmas para um 2025 com a bandidagem. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal @Entendi Direito no YouTube.